O protestantismo que hoje está se tornando dominante nos Estados Unidos e também no continente europeu, e está começando a surgir no Brasil, na América do Sul, é aquele protestantismo não puritano, aquele protestantismo secularizado, aquele protestantismo, olha a palavra que eu vou utilizar agora, guarda aí, você está sentado? Porque se você estiver em pé, sente-se para não cair. Estou falando sério. Fique sentado. Porque agora vem bomba. O protestantismo de hoje, americano, que está se construindo nos Estados Unidos e também no continente europeu, é chamado de protestantismo progressista. Progressista. Secularizado, relativista. É aquele protestantismo que abandonou ou está abandonando ainda mais a ideia de sola escritura, tota escritura. É o protestantismo comprometido com o secularismo, comprometido com as nuances culturais. É aquele protestantismo comprometido com o liberalismo atual, com a nova maneira de interpretar o mundo. É o protestantismo que está fazendo uma nova releitura da Bíblia, para interpretar a Bíblia aos moldes da cosmovisão contemporânea. É aquele protestantismo progressista. Quando eu digo progressista, é aquele protestantismo que está interpretando a Bíblia de acordo com as necessidades contemporâneas e não de acordo com o escritor pretendeu ensinar. E não de acordo com o que o autor pretendeu ensinar. Tipo, isso é para aquele povo do passado. E nós hoje? Então, agora precisamos fazer uma releitura da Bíblia para atender às necessidades contemporâneas. Esse é o protestantismo progressista. Vamos, então, dar um mergulho e ver o que está debaixo do iceberg? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Esse aqui é um contexto contemporâneo. O que eu vou mostrar para vocês é o pensar fora da caixa. O que eu vou mostrar para vocês é o protestantismo progressista, aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha, amigos, mesmo que a gente demore um pouquinho para terminar, fique até o final. Você nem imagina o que você vai ouvir aqui hoje. Então, fique até o fim, tá bom? Esquece as outras coisas. Fique até o final, tá? 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que está oculto debaixo do iceberg. Capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos? Tempos o quê? Tempos difíceis. Por que Paulo está dizendo que sobrevirão tempos difíceis? Por que Paulo está afirmando que sobrevirão tempos difíceis? Você vai saber por quê. O verso 2 em diante vai nos ajudar a ter uma noção do porquê que Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pega aí, hein? Pegou aí? Vamos lá. Verso 2. Aí ele vai começar assim. Veja, eu sei que você já conhece o texto, mas tem algo aqui no texto que talvez você não tenha pego. Então, segura aí. Olha o que diz, verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3. Desafeiçoados. Sabe o que significa essa palavra desafeiçoados? Essa palavra aqui no grego, desafeiçoados, é astorgos, no grego. É a mesma palavra de Romanos 1, verso 31, onde Paulo vai trazer um discurso que está conectado com o relacionamento homoafetivo. Homem com homem, mulher com mulher. Está lá no contexto de Romanos, capítulo 1. Você pode depois ler o capítulo todo com calma. O verso 31 aparece essa palavra, desafeiçoado, astorgos. E está conectado ali com o contexto paulino. Na descrição sobre comportamentos desafeiçoados, está conectado com a ideia, ali em Romanos 1, com
o comportamento homoafetivo, homem com homem, mulher com mulher. Depois, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Veja, essa é a condição do mundo. Pastor, isso tudo não é novidade, não. Tudo isso aqui acontece. E é em abundância. Eu sei. Continua. Verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí o verso 5 diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Bom, vamos lá, para a surpresa agora. Você está em pé? Sente-se, que aqui vai outra bordoada. Amigos, sabe por que Paulo escreveu: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis? Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Esses acontecimentos aqui que Paulo menciona, já aconteciam no tempo dele, no Império Romano? Lá no tempo de Paulo? Sim ou não? No tempo de Paulo, existiam homens egoístas? Existiam homens avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes? Existiam homens e mulheres desafeiçoados, com comportamento antinatural da biologia humana? Existiam homens e mulheres implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Existia isso no tempo de Paulo? Sim, claro, com certeza. Eu tenho um livro aqui, que está aqui na minha prateleira, do lado aqui. Eu tenho um livro aqui chamado Os Prazeres de Roma. E lá fala do nível de perversidade existente no Império Romano naquele tempo. Amigos, Paulo disse que os últimos dias seriam tempos difíceis, sabe por quê? Porque esses acontecimentos aqui, que sempre existiram, depois do pecado, obviamente, sempre existiram, no tempo de Paulo, e também existe em nossos dias, Paulo está dizendo que seriam tempos difíceis, sabe por quê? Porque esses acontecimentos aqui, ele está mencionando não como acontecendo no mundo sem Deus, mas acontecendo no mundo com Deus. No mundo com Deus. Paulo está apresentando um cenário da igreja cristã, do cristianismo, que antecede a segunda vinda de Cristo. Pastor, como é que a gente tem certeza disso? Vamos lá. Porque é o seguinte, no verso 4 diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, primeira coisa, supõe-se que eles são amigos de Deus, entre aspas, mas não são. Então, supõe-se serem amigos de Deus, mas são falsos amigos de Deus. São amigos fake news de Deus. Segundo, no verso 5 diz assim: tendo forma de piedade. Sabe o que significa a palavra piedade aqui no grego? A palavra forma é morfose, que significa casca, aquilo, aparência exterior. Aparência exterior. E a palavra piedade significa religiosidade. No grego é eusebeias, que significa religiosidade. Então, se você for traduzir, você pode traduzir dessa maneira, ó, tendo aparência exterior de religioso. Esse é o segundo ponto. Portanto, Paulo está se referindo a gente que supostamente é religiosa. E depois, terceiro, diz assim, ó, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Eles têm aparência de religioso, mas negam o poder da religião. Aí Paulo fala assim: foge também destes. O que significa essa expressão também? Significa que, além dos de fora, sem Deus, que são desse jeito, fogem também desses que são aqui e estão no nosso meio religioso, cristão. Está claro para você? Por isso, então, deixa eu fazer a minha tradução. É como se Paulo estivesse falando assim, ó: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque os cristãos serão egoístas, os cristãos serão avarentos, os cristãos serão jactanciosos, os cristãos serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Os cristãos serão desafeiçoados, ou seja, sem afeto natural. Sem afeto natural, com relacionamentos antinaturais. Implacáveis. Os cristãos serão inimigos do bem. Os cristãos não terão domínio de si. Serão cruéis. Os cristãos serão traidores. Os cristãos serão enfatuados. Os cristãos serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ó, mais amigos dos prazeres do que amigos de
Deus. Mas olha o que diz o verso 6, continuando, porque até aqui já deu para ficar bem claro, né? O verso 6 diz assim, ó, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar a mulherinha, sobrecarregada de pecados, conduzidos de várias paixões. Essa é a condição de muitos cristãos em nossos dias. Esse texto nos faz lembrar do pecado dos filhos de Eli, por exemplo. E o verso 7 diz assim, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Embora conheçam a verdade, mas essa verdade não transformou a vida deles como deveria. Aí o verso 8 vai dizer assim, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Aqui é o único lugar em toda a Bíblia que aparece o nome de Janes e Jambres. Segundo os estudiosos, segundo a tradição judaico-cristã, Janes e Jambres provavelmente eram aqueles magos que tentaram contrapor os milagres feitos por intermédio de Moisés. Lembra que eles tentaram contrapor para manter o povo na ilusão, na mentira? É como se Paulo estivesse dizendo assim, no final dos tempos haverá uma guerra de Bíblias. Bíblia contra Bíblia. Sabe por quê? Porque esses falsos cristãos, eles usarão a Bíblia para defender a sua vida sem compromisso genuíno. Eles usarão a Bíblia para contrapor as verdades mais essenciais dela. Eles usarão a Bíblia para defender as ideologias progressistas. Eles usarão a Bíblia para desenvolver uma conivência com aquilo que Deus nunca foi conivente. Eles usarão a Bíblia para colocar em liquidação aquilo que Deus não colocou em liquidação. Eles usarão a Bíblia para defender o relativismo. Usarão a Bíblia para defender o secularismo cristão. E não é exatamente o que está acontecendo hoje? Gente usando a Bíblia para defender o comportamento homossexual. Gente usando a Bíblia. Gente, olha, tem até gente usando a Bíblia para defender a pedofilia. Tem gente usando a Bíblia para defender o poliamor. Tem igreja evangélica, tem pastores evangélicos defendendo essas pautas de cunho político, social, cultural, marxista, progressista. Do ponto de vista cultural, obviamente, eu lamento dizer aos marxistas de plantão, eu lamento dizer, mas não existe nenhuma compatibilidade entre marxismo e cristianismo. Eu pego rabeira naquilo que Michelson Borges tem falado já há algum tempo. Não existe compatibilidade, harmonia entre esse marxismo cultural, esse progressismo ideológico e a escritura sagrada. Eu defendo verdades usando a Bíblia e não sistemas ideológicos. A minha bandeira é a bandeira da Bíblia, é a bandeira cristã, e não a bandeira vermelha, azul, amarela, seja o que for desse mundo. Bom, mas aí eu fecho parênteses, porque eu precisaria de mais 1 hora ou 1h30 para entrar nesse assunto, para esclarecer minuciosamente. Continuando aqui, né, no verso 8, então fala de Janes e Jambres, que tentava contrapor a Moisés ali para conservar o povo na ignorância, conservar o povo na ilusão, na mentira. E é o que muitos fazem hoje. Hoje existe uma verdadeira batalha de Bíblias, Bíblia contra Bíblia. Porque tem gente levantando a Bíblia, tem igrejas evangélicas levantando a Bíblia, tem movimentos feministas usando a Bíblia. Já existe até a teologia feminista, a hermenêutica feminista, existe até a hermenêutica LGBTista, que tem por objetivo interpretar a Bíblia à luz
do progressismo. Interpretar a Bíblia à luz das ideologias contemporâneas. Interpretar a Bíblia à luz das necessidades culturais da nossa época. Não é o que está acontecendo hoje, amigos? Verso 9. Eles, todavia, não irão avante. Lá, graças a Deus, né? Eles, todavia, não irão avante. Não serão triunfantes. É isso que está dizendo. Eles não triunfarão. Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com Janes e Jambres, quando as pragas caíram sobre o Egito. Aí o verso 10 e o verso 14, Paulo vai fazer um apelo para Timóteo. No verso 10, por exemplo, Paulo vai dizer assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Porque Paulo era um profeta. E Paulo está dizendo: você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. O contrário de outros por aí. Porque, amigos, deixa eu só contextualizar com uma coisa que eu acabei não fazendo no início. Essa predição paulina, primariamente tem o seu cumprimento nos dias de Paulo. Do ponto de vista hermenêutico, essa profecia paulina, o seu cumprimento primário é para os dias de Paulo. Mas assim como Jesus, por exemplo, em Lucas 21, Mateus 24, ele faz uma conexão com acontecimentos futuros, aplica acontecimentos do tempo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, e faz uma conexão com o contexto da destruição final, que antecede a volta de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. Da mesma maneira, aqui é uma conexão profética com os últimos dias dos nossos dias. É como se fossem ações tipológicas, escatológicas. Além de terem se cumprido naquele tempo, também se cumprirão novamente nos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Aí o verso 14, Paulo vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo está dizendo assim: Timóteo, não siga essa tendência. Timóteo, existe um cristianismo que é puro, que é sola e toda a Escritura. Timóteo, existe um cristianismo que reflete na íntegra a mensagem e a verdade de Deus. Cai fora desse falso cristianismo que está se projetando. Cai fora desse falso protestantismo. E o mesmo apelo é para nós hoje, porque as descrições paulinas aqui no capítulo 3 são prescrições para nós, que vivemos nos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Por que você acha que Paulo vai dizer no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus? Paulo está querendo dizer o seguinte: essa Bíblia que estão ensinando por aí, essas mensagens cristãs que estão ensinando por aí, são mensagens que não saíram do sopro de Deus, não foram sopradas por Deus. Aí Paulo vai dizer, a Escritura foi soprada por Deus. E ela corrige sim. Ela corrige sim. Ela adverte sim. Ela repreende sim. Para nos encaminhar até a educação na justiça. A Escritura, a verdade da Bíblia, ela não nasceu do sopro humano, das conjecturas humanas, como tem se conjecturado demais, especialmente nos nossos dias. Ela é fruto do sopro de Deus. Ela é sopro do poder de Deus. Ela é fruto da vontade de Deus. Por isso, Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, e não essas interpretações aí de homens inspirados por Satanás, com mensagens sopradas pela boca de Satanás. Então, o que nós encontramos aqui, amigos, o que nós encontramos aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, é exatamente o que reflete essa mudança paradigmática que está acontecendo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e também no continente europeu. Porque o continente europeu se tornou tão secularizado, tão relativista. A igreja cristã, o cristianismo no continente europeu é praticamente um cristianismo falido. Mas tem se projetado lá um novo tipo de cristianismo, assim como nos Estados Unidos e assim como no Brasil também está começando a surgir esse tipo de cristianismo. Um cristianismo progressista. Aquele protestantismo do passado que lutava pela liberdade está se extinguindo.
E hoje nós estamos vendo igrejas protestantes nos braços do progressismo, nos braços do LGBTismo, nos braços do feminismo, nos braços das pautas do poliamor, nos braços da pauta da pedofilia, um cristianismo e protestantismo nos braços do incesto, nos braços da legalização da prostituição, do casamento gay e outras coisas mais. Rendidos em braços, rendidos em braços esplêndidos. É assim que a Bíblia projeta o cenário cristão para os dias que antecedem a volta de Cristo. E não é exatamente esse tipo de cosmovisão que é contraditória à ideia de liberdade? Deixa eu dar um exemplo para você, para mostrar esse antagonismo. Porque quando o cristianismo se tornar ideológico, por completo, como está se construindo hoje, ou quase por completo, ao mesmo tempo ele se torna tirano e opressor. Ao mesmo tempo se torna tirano e opressor. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo. Se arrisque. Vista uma camisa, uma camiseta, escrito na frente, orgulho de ser hétero, e saia na rua. Saia na rua. Nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil. Saia na rua. Para você ver o que acontece com você. Esse é um exemplo das tendências socioculturais, políticas e cristãs do mundo. Está cheio de igrejas evangélicas defendendo essas pautas. Esse é um exemplo de como esse tipo de mudança também constrói um tipo de cristianismo intolerante. E é tudo que precisa para o cumprimento de Apocalipse 13. O que Apocalipse 13 espera para se cumprir é um cristianismo intolerante, ditatorial, intolerante. E não é o que está acontecendo hoje. Exemplo, de novo, saia na rua com a camisa, escrito orgulho de ser hétero, para ver o que acontece. Tem lugares que tem cristãos que lixam e dão a bela de uma surra em quem aparecer com a camisa escrito desse jeito, na frente. Amigos, nós estamos vivendo, de fato, nos últimos dias da história humana. O cristianismo, o protestantismo protestante, o protestantismo puritano, aquele que defendia a liberdade, está se extinguindo, acabando, ficando para o passado. E hoje está se levantando um novo protestantismo, com uma nova visão de vida, com uma nova releitura da Bíblia, com uma nova proposta de interpretação bíblica para atender às necessidades da cultura contemporânea. Hoje nós estamos vendo crescendo a passos largos um protestantismo progressista e, ao mesmo tempo, também intolerante. Assim como o resto do mundo, sem Deus, intolerante. Então, vocês estão acabando de perceber que pensar fora da caixa nos faz ter clara certeza de que, de fato, a lei dominical ela está mais próxima de ser um acontecimento real do que a gente imagina. Porque, como eu disse, a lei dominical será apenas a ponta do iceberg. O que eu apresentei a vocês é o que está oculto debaixo do mar, debaixo ali no iceberg. Olha o que diz Lucas, capítulo 17 agora. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. O verso 24 a 30, 17, verso 24 a 30 diz assim: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Falando da segunda vinda. Aí o verso 25 em diante.
mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aqui, novamente, a exemplo da carta paulina, a exemplo de João, a exemplo de Mateus e Lucas, no capítulo 21 de Lucas. Aqui existe hermeneuticamente falando, um contexto para aquela época, mas, ao mesmo tempo, uma predição futura. Antes do Filho do Homem aparecer nas nuvens do céu, como relâmpago, é necessário que ele seja rejeitado, primeiro seja rejeitado por esta geração. E não é o que acontece hoje. Isso aqui já dá... eu precisaria de mais uma hora para explicar isso aqui, porque eu tenho uma palestra que eu falo sobre a rejeição de Cristo em nossos dias. E não preciso muito para esclarecer isso. Você sabe, Jesus é rejeitado hoje como era rejeitado no passado, só que de uma forma diferente. De que maneira? O princípio é o mesmo, mas de que maneira? Hoje Jesus é rejeitado nas academias, Jesus é rejeitado nas principais revistas do mundo. A revista Isto É, a revista Super Interessante, a revista Veja, são recordistas em publicar matérias tentando desacreditar a história de Jesus. São exemplos. E tem aqueles que acreditam que Jesus até existiu, mas não era Deus, era apenas um indivíduo que criou um canal no YouTube da época, e para ganhar likes, ele inventou uma história bonita para ganhar seguidores. Então, existe hoje uma massificação da ideia de que Jesus ou era um farsante, ou ele nunca existiu. Eu tenho aqui livro e também tenho revistas com matérias, com capítulos, tentando provar que Jesus nunca existiu. Por isso que eu tenho uma palestra de mais ou menos 1h20, onde eu descrevo essas ideias de rejeição à existência de Cristo e depois as provas extra-bíblicas da existência dele. Mas esse é outro momento. Aí o verso 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí depois no verso 28 vai dizer assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, aqui Jesus está falando que o mundo, antes da sua vinda, será um mundo que vai rejeitá-lo como Senhor, será um mundo que vai ser perverso, como nos dias de Noé, e profundamente promíscuo, como nos dias de Ló. Lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Jesus disse que os tempos finais serão semelhantes, o tempo final será semelhante ao tempo de Ló. E eu descrevi aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, esta realidade também incutida nas palavras de Paulo ali, quando ele usa a expressão sem afeto natural, desafeiçoados. A mais o verso 30 diz que assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, a ruína e o caos e a destruição para esses será certo. Então, em Lucas, capítulo 17, ele descreve, então, esse cenário complexo, perverso e promíscuo que antecede a volta de Cristo. E o capítulo 18, verso 7 e 8, diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? O verso 8 diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, Jesus está dizendo aqui que serão poucos que estarão em pé naquele dia, perseverantes ao lado da verdade, apesar dos maus exemplos, apesar das pressões existentes no próprio cristianismo, para a gente ceder aos valores e aos princípios. Ceder desses valores. E se tornando um cristão mais contemporâneo, progressista, ideológico. Eu estou falando isso com base no que a gente viu no todo, não apenas no que estou lendo aqui da ausência de fé, no critério que envolve a questão de fé, esse antagonismo com a fé aqui no capítulo 18, tá bem? E 1 Timóteo, capítulo 4, é o último verso que eu vou ler. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1, diz assim, ora,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, primeiro, Paulo fala de apostasia na fé. E Jesus, em Lucas 18, verso 8, fala, porventura encontrarei fé na terra? Então, existe um trocadilho aqui. É como se a apostasia fosse, de fato, com base em pessoas que um dia tiveram a fé verdadeira, genuína. Então, uma apostasia da fé, uma apostasia conceitual, não apenas no sentido de crer, não apenas no sentido de devotar, mas no sentido de conceito, tá bom? De princípios cristãos genuínos. E aqui Paulo vai dizer que esses ensinos são fruto de ensinos de espíritos enganadores e também de demônios, de espíritos enganadores e ensinos de demônios. A origem não é celeste. É isso que eu quero dizer. A origem não é celeste.